Oi galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim dar dicas de livros sobre o fim da humanidade. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação. E é claro, se você se interessar por algum dos livros que eu mencionar aqui e quiser comprar, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando os links que também estão na descrição do vídeo. Comprando livros ou qualquer coisa através dos meus links, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, muito obrigada. Bom, gente, eu tive essa ideia para essa lista já tem um tempo, porque eu percebi que eu gosto desses livros. Sabe aquele livro que alguém fez alguma coisa, deu errado e metade da humanidade foi embora? Pois é, eu adoro livros desse tipo. Mas eu tô postergando fazer essa lista aqui, essas indicações pra vocês, por causa do momento que a gente tá vivendo, né? Então, ano passado eu me dei conta que eu tinha livros desse tipo, exatamente quando isso começou, eu falei, tá, não é uma boa hora. Mas assim, como não passa, né? Eu vou fazer uma lista. Vou indicar pra vocês aqui livros sobre o fim da humanidade. Talvez a ficção esteja um pouco melhor que a realidade, não sei, né? Mas enfim, como já tem gente sendo vacinado, né? Vou indicar aqui pra vocês. E aí, assim, alguns livros têm elementos mais de terror, outros têm, né, uma trama mais política, o último livro especificamente, ele é bem pesado, então acho que vai de vocês, depois que eu falar aqui, pesquisar um pouco mais a respeito desses livros. Tem resenha da maioria deles aqui no canal, vão aparecer nos cards ao longo desse vídeo, para vocês saberem mesmo se vocês dão conta de ler esse tipo de livro nesse momento ou não, né, porque alguns desses livros eu acho que para quem tá num momento mais frágil, eu não recomendaria. Outros aqui tem uma distopia mais jovem, então talvez seja um pouco mais leve. Mas vamos lá. Gente, se estiverem escutando um barulho de fundo, não é o mundo que tá acabando, tá? É que eu moro perto de um aeroporto, toda hora passa helicóptero aqui, eu já não estou aguentando mais, eu preciso gravar esse vídeo. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu tenho pra indicar pra vocês, quem acompanha aqui o canal já deve estar esperando que esse livro apareça nessa lista, então eu já vou falar dele no início, porque virou meio que um disco quebrado mesmo. E eu sou meio que a embaixadora quase, uma das embaixadoras da trilogia A Passagem nesse booktube. A Passagem do Justin Cronin. Eu já li A Passagem e já li os 12, falta ler o terceiro volume que eu vou ler esse ano. E sabe o que acontece nessa história? A gente conhece aqui um mundo, gente. Já começa errado, tá? É um experimento científico que é feito em presos no corredor da morte, são as cobaias. 12 presos eles escolhem. O objetivo desse experimento, criar um super soldado, né? Criar 12 super soldados, melhor dizendo. E assim, por que eu falei que já começa errado? Porque a única outra cobaia que é utilizada nesse experimento é uma menina, uma criança, que inclusive é a protagonista da história, que também ninguém vai sentir falta dela. Os funcionários também são ali pessoas que ninguém vai sentir falta deles, então já tá tudo errado, sabe? O experimento já começa de uma forma questionável. E aí, gente, dá errado, né? É óbvio, o título da lista é livro sobre o fim da humanidade. Vocês esperavam que vai dar alguma coisa certa aqui? Não vai, dá errado, tá? Essas cobaias, elas adquirem super força, super velocidade, passam a se alimentar de sangue, e aqui é se referido a elas como vampiros, tá? Embora não... Enfim... Elas não viram morcego, nem nada do tipo. É um tipo de vampiro mais pro lado da ficção científica do que pro lado da fantasia, vamos dizer assim. Dá errado, esses presos fogem desse complexo. É um complexo isolado, no meio do mato, de super segurança, mas assim, os 12 fogem, eles têm um pouco de controle da mente também, tá? Eles têm alguns poderes que a gente vai descobrindo ao longo da trilogia. Foge, dá tudo errado, eles matam todo mundo nesse complexo. E aí, enfim, boa parte da população mundial é extinta. E aí corta para 100 anos depois, que a gente vai acompanhar, nesse primeiro livro, a história de uma dessas colônias, desses sobreviventes que fugiram desse experimento. E aí, no segundo livro, que é Os 12, o autor também vai alternar entre o presente na história, que já se passou 100 anos, e outros momentos em que as pessoas estão
aprendendo a conviver com essa nova situação, e principalmente o ano zero, em que tudo aconteceu. Porque nesse primeiro livro, a gente acompanha mais o terror que foi nesse complexo. Em Os 12, o autor já vai levar a história para outros pontos e a gente vai acompanhar o ano zero dessa epidemia, então o caos rolando solto, em outras partes dos Estados Unidos. E é muito interessante. E assim, não se enganem, 100 anos depois, também tem momentos desesperadores. Desesperadores. Esse primeiro livro termina de um jeito que a gente fica, assim, em pânico. No segundo livro também tem alguns momentos que você pensa, gente, esses personagens não vão ter um segundo de paz, não é possível, que não vai terminar nada bem, que... Assim, eu já tô achando, eu tô num momento da história que eu acho que em A Cidade dos Espelhos, eles não vão conseguir resolver, tá? Eles não vão acabar com esses vampiros nem nada do tipo, porque... Não sei, gente, é muita coisa ruim acontecendo com esses personagens, mas é muito bom, tá? Eu gosto bastante dessa trilogia. O segundo livro é A Hospedeira, da Stephenie Meyer, também tem resenha aqui no canal. Aqui a gente começa acompanhando, não é que a humanidade foi extinta, tá? Ela continua existindo, mas os corpos dos seres humanos foram ocupados por seres extraterrestres chamados almas. E aí o ser humano que estava destruindo o meio ambiente, destruindo a si mesmo, estava fazendo guerra, virou um ser humano pacífico. Essas almas, então, são seres que precisam de outros corpos para sobreviver. Só que tem seres humanos que continuam resistindo a essa ocupação. Eles se recusam a desaparecer. E é essa resistência que a gente vai acompanhar aqui em A Hospedeira. O livro da Stephenie Meyer, que há 10, 12 anos atrás ela falava que ia escrever uma continuação. A gente segue esperando. Todo mundo que leu esse livro ama. Eu gosto mais dessa história dela do que de Crepúsculo. O livro termina de um jeito que ele pode ou não ter continuação. Eu realmente gostaria muito de uma continuação de A Hospedeira, porque é muito, muito interessante esse universo que a autora criou aqui. Faz com que a gente se questione sobre várias coisas, sabe? É muito legal. Na duologia Staters e Enders, a gente conhece um mundo em que a população entre 20 e 60 anos inteira foi morta após uma guerra conhecida como a Guerra dos Esporos. Então a gente só tem aqui pessoas abaixo de 20 anos, ou seja, jovens aí, adultos e adolescentes, e pessoas acima dos 60 anos, idosos. E o que a gente vai acompanhar nesse mundo? Cria-se todo um novo sistema em que essas pessoas acima de 60 anos são muito, muito ricas, e os jovens que são muito ricos são geralmente netos dessas pessoas, e os jovens que eram pobres e tinham pais, né, entre 20 e 60 anos, os pais deles morreram e eles estão vivendo ali num mundo absolutamente hostil. Muitos foram para ruas e uma empresa vende um serviço de chip, em que esses jovens podem alugar os corpos deles para esses idosos que querem ser jovens novamente. Porque o que acontece? Esses idosos não adoecem mais e tal. Então, assim, eles chegaram num nível ali que a vida deles vai ser aquilo ali. Então, esses jovens podem alugar os corpos deles para essas pessoas acima de 60 anos. E assim, é óbvio que dá errado, né? E aí a gente vai acompanhar os desdobramentos disso a partir da protagonista da história. Então, é isso. Eu não vou falar muito mais aqui, porque, tem muito tempo que eu li essa duologia, quero inclusive ler de novo, porque na época eu gostei bastante. E outra, eu acho que eu posso, sem querer, dar algum spoiler pra vocês. Então, leiam, é bastante interessante, é uma história levinha, vamos dizer assim, diferente. Depois eu não li nada como a duologia Staters e Enders, mas eu recomendo bastante. Se ainda estiver sendo publicada, porque eu não sei exatamente como é que tá as edições desse livro aqui no Brasil. Já em Mentes Sombrias, da Alexandra Bracken, a gente tem a população jovem sendo extinta. Então aqui a gente vai conhecer um mundo em que uma doença misteriosa matou boa parte da população jovem. Os que sobreviveram, os adolescentes e crianças aí que sobreviveram, adquiriram poderes assustadores. O que os adultos fizeram? Pegaram essas crianças tudo, colocaram elas num acampamento, que é tipo um campo de concentração, porque não tem outro nome. É bizarro, gente, é revoltante ler. Pra eles
se curarem. Só que a parada não tem cura, né, gente? E aí a gente vai acompanhar a história a partir da perspectiva da Ruby. É Ruby? Isso, Ruby. Ela... Enfim, ela vai fugir desse acampamento, tá? E a história vai ter todo um desdobramento a partir disso. A gente vai acompanhar um pouco o que levou ela, como que ela desenvolveu esse poder, o que levou ela a ir parar nesse acampamento, né? Eles chamam de acampamento, mas não é bem assim. O que é um pouco triste, porque o poder dela teve uma consequência meio pesada pra ela. Mas nos outros casos, os pais desses adolescentes que levam eles pra isso, pode parecer que não tem muita justificativa, mas depois a gente vai entendendo o lado desses pais. Eles realmente acham que esse negócio tem cura. E aí aquela história. Quando tem gente com poder envolvido em qualquer história, gente, principalmente história de distopia, ficção científica aí, vai ter alguém querendo se aproveitar desse poder. Não sei mais pra onde essa história vai, pelo seguinte, a Intrínseca trouxe... Nossa, agora tá demais esse helicóptero, hein? A Intrínseca trouxe esse primeiro livro aqui pro Brasil, ele era publicado há anos atrás por uma outra editora que faliu, e a Intrínseca trouxe novamente deixa eu olhar aqui o ano. Foi 2016 a edição deles? Não, 2018 aqui pro Brasil, na época em que o filme foi lançado. E assim, foi com Deus, né? O filme acho que deu uma flopada, o livro, não sei, eu acho que a Intrínseca meio que confiou na divulgação do filme, então assim, acho que só eu praticamente li esse livro. E eles não publicaram a continuação até hoje, eles publicaram um conto extra e seguimos no aguardo da continuação. Mas pelo que eu sei, todo mundo que pergunta sobre a continuação desses livros aqui no Brasil, eles respondem que não tem previsão. Então, não sei se eles realmente não têm previsão ou se eles desistiram. Já tem a série inteira publicada lá fora. Então, se você lê inglês, fica aí a dica. Pro último livro que eu vou indicar pra vocês aqui, gente, fica o alerta de gatilho para cenas de abuso e violência bem fortes. Tô falando de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse é um livro que eu gostei bastante, tá? Ele é muito bem escrito, então eu gostei dele por causa disso. Dá pra ver as referências da Margaret aqui nessa história, mas não é um livro fácil de ler, principalmente para mulheres. Em certos momentos eu tava lendo, eu tive que interromper a leitura, parar e fazer outra coisa e ler outra coisa, porque tava muito difícil, me embrulhou o estômago, tá? Eu só persisti mesmo por causa da escrita da autora, porque é um livro muito difícil de ler. Aqui a gente conhece uma sociedade que o que era os Estados Unidos se transformou na República de Gilead, que foi, assim, a maioria das pessoas se tornou, a maioria das mulheres, melhor dizendo, se tornou estéril por causa de uma guerra que está em andamento, da radiação proveniente dessa guerra. E aí, o que eles fizeram, né? A maioria das pessoas que estão no poder são homens e eles acharam que era uma excelente ideia categorizar as mulheres. Então, tem lá as mulheres ricas, que são as esposas, a maioria delas são estéreis, e essas mulheres ricas têm aias, que são reprodutoras, gente. Elas não podem ter relacionamento, nem nada. Cada uma dessas mulheres é representada por uma cor. A cor das aias é o vermelho. Elas não podem ter relacionamento com outros homens. A função delas é ser uma reprodutora. E aí você pensa, elas podem criar o filho que elas geram? Não. É a esposa que vai criar. E aí tem as camponesas e tudo. Essas mulheres que não são estéreis, elas têm duas opções. Ou ser aias, ou se tornar não mulheres, que são meio que banidas dessa sociedade. É algo muito brutal de ler. Então, além de ter essa questão, né, dos Estados Unidos não existir mais, uma revolução fundamentalista ter acontecido, né, eles estarem vivendo uma ditadura, ter a maioria das mulheres terem se tornado estéreis por causa dessa radiação, tem o outro lado também. As mulheres que estão sendo oprimidas e condicionadas a uma vida que elas não querem por quem tem poder. Então é muito brutal, mas ao mesmo tempo é uma história muito impactante. Enfim, eu gostei, mas assim, eu gostei por causa da escrita, porque é bizarro você falar que você gostou de uma história assim, porque não é um livro fácil de ler. Eu senti desconforto, acho que em 90% do livro. Eu acho que é esse o objetivo da história. Bom, gente, vou aproveitar o tema desse vídeo para reforçar. Se cuidem, fiquem em casa,
tomem a vacina, andem de máscara, depois que tomar a vacina, pelo amor de Deus, não é pra ir em aglomeração, não é pra sair andando sem máscara, vamos esperar, né, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência pra essa situação se resolver. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, compartilha ele pros seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses 2 vídeos, estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!